Graça e paz, povo abençoado de Deus. Mais uma vez somos gratos ao Senhor, porque estamos vivos e estamos aqui reunidos para falar um pouco mais da palavra de Deus, das coisas de Deus. Hoje trouxe aqui comigo o pastor Elton, um pastor referência na cidade de Farroupilha. Pastor Elton, muito bem-vindo, fica à vontade, está em casa. A paz do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus tem uma bênção especial para a nossa vida, né? Nessa noite aqui nós temos aqui eu e o Fábio, né? Um amigo, um irmão aí de longa data aí. E esse programa eu creio que vai chegar até a tua casa, até o teu lar e vai falar muito com você aí. Fica conosco aí até o fim. Graças a Deus. Pastor, vamos começar falando como é que o Cristo achou o senhor. Faz tempo na caminhada, se o senhor lembra ainda, né? Faz tempo, né? Faz quantos tempos de caminhada, como é que foi? Meio resumido, né? Porque o nosso tempo não é muito longo. Eu conheci o Evangelho através da minha esposa, né? Tem 25 anos, né? Na verdade, me batizei com... Meu filho tinha 8 meses, estava na barriga ainda da minha esposa. E eu conheci através dela, né? Depois eu tive uma parada ali, fiquei parado na fé uns 2 anos, quase 3 anos. E depois Jesus me resgatou mesmo. Aí foi o próprio Senhor mesmo, né? Teve um encontro verdadeiro. Encontro verdadeiro com o Senhor. E eu creio que a minha conversão, eu falo o tempo de convertido assim, eu tenho 22 anos, né? 22 a 23 anos, chegando aos 23 anos de convertido mesmo, Sim. sabe? Porque muitas vezes assim a gente vai na igreja, as pessoas dizem, não, já me converti. A gente vai se converter quando a gente tem um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. Antes disso nós somos só visitantes, simpatizantes do Evangelho, né? Então a minha conversão, então, ela se deu muito forte, né? Uma época que eu trabalhava no táxi e uma época eu estava decidido de largar tudo, né? Abandonar a família, abandonar filhos, né? Abandonar a casa e sair pelo mundo, né? Mas a minha esposa já estava há muito tempo orando, buscando a presença do Senhor. E foi um marco na minha vida, né? O dia que eu decidi sair do táxi e fui direto para casa para ter uma discussão com ela, né? E tudo que eu sabia que ela não gostava, né? Eu falava e ela concordava comigo. E aquilo foi me irritando, né? A ponto de agredir ela. E ela, em espírito, orando ali, buscando a presença do Senhor. Eu me lembro que eu levantei do sofá, assim, para agredir ela, assim, e quando eu levantei, nossa, aquilo foi... Comecei a chorar e sorrir ao mesmo tempo. E eu dizia para ela, o que está acontecendo? E ela falou assim... E ela falava sempre assim, tu é a minha bênção, tu é a minha bênção. E aquilo me irritava cada vez mais. Eu disse, eu não sou tua bênção, né? E eu estava ali decidido para agredir, né? Sim. E sumir do mapa. E ali o Senhor Jesus me tocou, né? E eu chorava e sorria, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Ela colocou a mão no meu ombro e eu caí. Simplesmente caí no sofá. E dali para frente, Deus foi, né, longânimo conosco, né? Sim. Até hoje, né? Que o homem que disser que não tem pecado, ele é mentiroso, né? Já está pecando, né? Nós erramos, nós pecamos, né? E a longanimidade do Senhor Jesus é algo extraordinário, né? A paciência, né? A bondade, a misericórdia. A palavra do Senhor própria, ela diz que a razão de nós não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre, né? Então foi assim que Deus foi trabalhando. Eu costumo dizer para os novos ali, né? Nós conhecemos o Deus aquilo que Ele permite ser conhecido. Pode ler a Bíblia várias vezes, pode orar, jejuar do jeito que for, mas se Ele não achar que você está preparado para ter conhecimento dEle, você vai ficar só na teoria, né? Exatamente. Na prática já é diferente, né? Então Ele vai se demonstrando a cada passo que você vai em direção a Ele. E como fazer, pastor, como lidar num tempo que nós vivemos de tanta informação, e justamente isso, é tanto informação sobre Cristo, é tanta informação sobre o Evangelho, mas pouco relacionamento, porque conhecer uma pessoa distante, amém, todo mundo conhece, mas um relacionamento, conhecer sobre Cristo é fácil, mas se relacionar com Ele é difícil. Como conviver com essa situação que a gente está vivendo nesse tempo? Eu sempre peço para o Senhor o Evangelho fácil, né? Eu peço para o Senhor me ensinar a ministrar um Evangelho que uma criança de 4, 5 anos e um idoso de 80, 90 anos, ele
possa entender e compreender o Evangelho. O Senhor Jesus, ele usava muito figuras, ele usava tempo, ele usava, né, suas parábolas para que a sua linguagem fosse conhecedora. A pergunta que tu me fez, eu sempre falo assim sobre relacionamento, sobre uma intimidade. E explicar sobre intimidade é um relacionamento casal. O casal, ele vai para um quarto, ele tem a sua intimidade, homem e mulher. E ali na sua intimidade, ele não permite que ninguém entre na sua intimidade, no seu relacionamento. O relacionamento com Cristo, ele é assim. Você entra num determinado lugar com ele, né? E ali você vai ter toda a liberdade de falar quem você é. O nosso problema, né, que nós não somos discipulados para isso, nós somos discipulados para dizimar, para ofertar, para tomar ceia, para estar assíduo na igreja, mas muitas vezes nós não somos discipulados no nosso relacionamento diário com Cristo, né? Não é só Bíblia, não é. O impressionante para Deus não é o quanto você ganha com Ele, a casa própria, o carro, né, as coisas, né? O mais impressionante para Cristo é quanto você está disponível em abandonar, em deixar para trás, né? Você pega, por exemplo, a parábola, você pega a passagem de Pedro. Pedro não conhecia Jesus. Ele tinha pescado uma noite toda. Jesus, ele chega perto do mar e a multidão está apertando ele. Mas Pedro está lavando as redes, está desiludido. Pedro tinha 2 barcos, tinha rede, tinha pescador, mas não tinha apanhado nada. Estava lavando as redes. Jesus chega, né, nada que está ruim possa piorar. Pede um barco emprestado. Pede um barco emprestado e fala: Pedro, me coloca próximo à praia, porque eu preciso falar com essa multidão. Falando com a multidão, Jesus diz assim: lança-te ao mar alto agora. Ele disse, mas... Cansado, a noite está desiludido. Aí Jesus diz assim: lança-te, né? Aí ele vai para o mar alto. Ele disse: agora lança a rede. Aí ele disse: mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu disse: por mim eu não lanço. eu tô de boa. Estou de boa, né? Já cansei. Não, mas sobre tua palavra lançar. A Bíblia diz que ele lançou e colheu uma grande quantidade de peixe. Ele trouxe muito peixe. Agora Jesus diz assim: deixa tudo e siga-me. Até a parte de pescar tava bom. Tava bom. Agora assim, abandona tudo e siga-me. Mas também Jesus complicou, não deu nem 10 minutos de alegria. Então, o relacionamento com Deus é quanto você está disponível a largar. Droga, álcool, pornografia, prostituição. Você está disponível. Porque uma coisa é certa: Deus, ele nos conhece, mas nós nos conhecemos. E para nós conhecer a Deus, nós nos negar um pouco a cada dia. O pessoal que chega, né, com alguns vícios lá na igreja, de álcool, de cigarro, principalmente essas duas coisas. Eu falei: irmão, vai diminuindo gradualmente. Né? Se é tão difícil para você simplesmente cortar, vai devagar, mas não deixa de vir, ouvir a palavra. Através da palavra, a palavra vai te limpar. Você não deixa de vir, orar, buscar a presença de Deus e ter um relacionamento. Eu falo assim, ensino lá na igreja: a oração verdadeira não é você dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, me dá uma casa, abre a porta do emprego. Deus fica olhando, né? Agora, quando você dobra o joelho e você diz assim: eu sou um pecador, eu sou uma pessoa fraca, sou uma pessoa dependente química, eu sou uma pessoa que depende disso. Aí você sozinho eu não consigo, né? Aí você está querendo se relacionar. Aí você está falando para ele quem você é. Aí você está dizendo assim: eu estou disposto a abandonar, mas sozinho eu não consigo, me ajuda. Né? Aí você está entrando num relacionamento real e verdadeiro com Deus. Exatamente. João 17,3 vai dizer, né? A vida eterna é conhecer a Deus e conhecer o Filho de Deus, a Jesus Cristo, né? E as pessoas estão falando tanto nesse tempo que a gente tem vivido em vida eterna e ir para a glória com Jesus, mas segundo o que João escreveu com o próprio discurso que Jesus fez nessa oração, né? Não tem como herdar a vida eterna. A vida eterna é esse conhecimento, é esse relacionamento. E como fazer, pastor? Como o senhor frisou, num tempo de tanto interesse, como abrir a visão das pessoas para conseguir atrair as pessoas para esse relacionamento e não precisar oferecer algo em troca? Porque nós vivemos num tempo onde as pessoas querem a Cristo, mas
primeiro Cristo ou a religião tem que oferecer algo em troca. Como, na simplicidade do evangelho, mas como introduzir essa verdade no meio da igreja? A Bíblia ela diz assim, algo assim muito interessante. Conforme for o sacerdote, assim será o povo. A oportunidade maravilhosa que Jesus ele fala também assim na sua parábola, ele diz assim: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Existe um rebanho extraordinário, grande, né? E esse rebanho muitas vezes assim, eu pertenço ao rebanho de Cristo, mas porém não tenho ouvido a voz do Senhor. Então não é do rebanho de Cristo. Jesus está dizendo assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvir tem uma grande diferença do ouvir e o escutar. Estamos aqui num estúdio, né? De repente um ruído muito mais forte nós podemos escutar aqui dentro. Mas ouvir é um relacionamento. É como eu estou falando, você está me ouvindo e assimilando, né? Sim. E como você está falando, eu estou assimilando. Aquilo está entrando, está descendo, eu estou raciocinando e estou tentando responder para você. Assim é quem ouve a voz de Jesus. Quem ouve a voz de Jesus através dos seus enviados, seus discípulos, seus apóstolos, seus pastores, né? Ministrando a palavra e entende e compreende, ele automaticamente está entrando para o rebanho do Senhor. O ser humano ele é muito imediatista, ainda mais agora nos dias de hoje que nós vivemos em muita distração, né? Televisão oferecendo coisas variadas, né? A internet então nem se fala, né? A internet tem coisa boa, tem coisa média, tem coisa péssima, tem coisas que a gente não consegue nem acessar, né? Então a distração é muito rápida. Você se distrai olhando um carro, se distrai no futebol, você se distrai. É muita coisa, é muita informação. Mas, porém, quando isso não basta mais, aí a gente volta a buscar a presença do Senhor. Aí tem que ser só Jesus mesmo, né? Tem que ser só Deus mesmo e focar, né? Focar. Nada pode nos tirar da presença do Senhor. Eu costumo dizer, quando as pessoas começarem a chamar você de fanático, recém você está começando a entrar no Evangelho. Uau! O não, então, vai ser mais importante que o sim. O não posso agora, não. Porque vai querer ficar com Deus, né? Vai querer ficar com Ele. E conosco, qualquer pessoa, aquilo que tu mais pratica, aquilo a repetição, ela te faz praticar cada vez mais. Sim. Tu pega, por exemplo, tu começa a assistir filme ou novela, tem pessoas que é viciado em novela. E agora para ajudar, fizeram as séries agora. Meu Deus do céu, 200 episódios de série, as pessoas ficam lá episódios. A pessoa fica ali vidrada, fica ali travada, né? Assim é o cristão. O cristão, quanto mais ora, e ele toma gosto pela oração, mais ele quer orar. Quando ele toma gosto pela palavra do Senhor e ele entende, começa a entender, né? Porque a Bíblia é um código, né? A Bíblia vai se descortinando, você pega bons livros, boas informações, e aí tu começa a te aprofundar cada vez mais, cada vez mais. Você pega aí no livro de Ezequiel, o rio de Deus, né? O Senhor disse: olha, entra 1000 côvados. Ele entrou, batia lá nos tornozelos, né? Mede mais 1000 e entra 1000. Batia no joelho, né? Mede mais 1000 e entra, né? Batia nos ombros. Aí se entra mais 1000, ele chegou num ponto que não dava mais pé. Tem pessoas no Evangelho que vivem no raso. Sim, e para eles tá bom, né? Tá bom. Outros não se contentam no raso, vão um pouquinho mais fundo, né? E outros vão. Tem pessoas que querem entrar no rio de Deus por profundidade. Aí você vê, né, as pessoas se destacando, né? As pessoas andando um pouquinho mais para frente, né? Não quer dizer que você chegou a 20 anos, que você tem todo um conhecimento, detém todo um conhecimento. Não é sobre tempo de caminhada. Não, é sobre a sua busca. É sobre a sua busca. E eu entendo no Evangelho, porque ninguém chega no Evangelho se não for chamado por Deus. Se Deus não te chamar, não adianta, querido. Não tem como. E todos somos chamados. Todos são chamados.
A salvação é para todos, né? Mas agora, para ser usado por Deus, ele é seleto, né? Sim. Ele faz seletivo, né? Para usar, né? Porque ninguém vai dar algo precioso uma pessoa que vai jogar fora para lá e para cá. Vai desperdiçar, né? Vai desperdiçar, né? É algo maravilhoso. Maravilha de Deus. Outra coisa, pastor, o que o senhor tem sentido no Espírito para esse tempo que a gente está vivendo? O que o Senhor tem ministrado em seu coração, além desse tempo de caminhada, de relacionamento, o que mais o Espírito tem falado com o Senhor nesse tempo? Nós vamos viver um tempo assim extraordinário na presença do Senhor. A gente já vê assim que hoje a liberdade que a gente tem, eu não sei quanto tempo a gente vai ter ainda. E tudo que está sendo imposto, isso não volta atrás. Sim. Né? Vai ser ilusório dizer, não, vai melhorar, vai mudar o governo. Não. Você pode ver que o dinheiro de papel ele vai sumir. Cada vez mais raro, né? Vai ser mais raro. Impressionante. Se você não tiver negócio eletrônico, um banco aí, não vai ter. Então, são coisas assim que são irreversíveis. Exato. Né? A ciência e a tecnologia, ela não vai voltar atrás. Ela vai ser cada vez avançando mais. Mais avançando cada vez mais, né? Só que assim, nós começamos a viver um tempo que não dá mais para ser evangélico. Não dá mais para ser morno. Não vai aceitar mais, sabe? As igrejas não vão reduzir. As igrejas elas estão inchadas, elas não é um crescimento, não foi um crescimento, foi um inchamento. E o inchamento é diferente do crescimento, do amadurecimento. As pessoas que se converteram, que vê muitas vezes assim, conversão em massa através de louvor e tal. O louvor ele passa o sucesso, a música ela passa. Mas sim, a pessoa que se converte através da palavra ou através de uma experiência com Deus, essa tem uma permanência muito maior. Ele foi estruturado. Foi estruturado na palavra, foi estruturado na experiência com Deus, uma vida espiritual com Deus. Foi convertido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Agora tem pessoas que estão no emocionalismo. E nós vamos viver um tempo que vai ser, o próprio Senhor Deus ele vai filtrar. Sim. Nós vamos ver, infelizmente, uma evasão assim, muitas vezes da igreja, mas em compensação, os que vierem vão vir com sede. Vão ser os convertidos mesmo. Vão ser os convertidos mesmo, mas não vão vir atrás de casa, de carro. Exato. Eles vão vir atrás querendo uma salvação para sua alma, sabe? Querendo, não uma moeda de troca. Isso. Não haverá uma moeda de troca. E nós teremos muita surpresa, muita surpresa. Eu creio que muitas pessoas que estão do lado oculto, que têm a sede de conhecimento, virão e conhecerão esse Deus Todo-Poderoso. Porque Deus é um Deus de mistério. Sim. O que acontece muitas vezes, as pessoas recebem visita em determinadas igrejas e os líderes não estão preparados. Não estão preparados. Vive uma liturgia, não são mais direcionados pelo movimento espiritual. Você pega a igreja primitiva vivia de milagres, de sinais, de prodígios, de maravilhas. Hoje nós temos coach, pastor Isso. coach, tem pastor itinerante. Eu nunca ouvia falar isso aí há 20, 30 anos. Só itinerância, Era evangelista, era missionário, Sim, que não tem uma cobertura, que não tem alguém que fale o seu coração, não tem lógica, O meu tempo era mais missionário e evangelista, Aí depois que começaram, não, mas é pastor. Eu não tenho nada a ver com, Sim. Me perdoe, Mas você vê muitas vezes pastores solteiros. É complicado. É complicado, Viajando para lá e para cá. Sei lá. Vai dando brecha, Vai dando brecha, claro. O obreiro, ele vai falar de família se não tem família. Como é que vai falar de relacionamento com filho se não tem filho? Fica difícil para atender uma irmã, fica difícil para... É complicado. E hoje a gente tem que ter todo cuidado, A gente não pode mais atender uma mulher só, a gente tem que ter uma pessoa junto, A gente não sabe qual é a intenção das Sim. pessoas, Mudou muita coisa, muita coisa. De 20 anos para cá, mudou muita coisa. Muita coisa mesmo mudou, Com certeza, Mas eu fico
Tem coisas que mudou para melhor, né? Claro. Mas tem coisas assim que a liberdade em Cristo, assim, virou uma libertinagem em determinados lugares, né? Você, você vê coisas assim que você fica espantado, né? Os primórdios da igreja aqui no Brasil, assim, eu acho que deve ser revirar no túmulo. Eu E imagino. ver algumas barbaridades que acontecem, né? Eu posso imaginar. Mas será que a gente não está vivendo uma falsa liberdade, pastor? O Paulo ele fala, né, que cuidado com a liberdade para não virar uma libertinagem, né? No Antigo Testamento lá, Jesus os homens eles eram por qualquer motivo eles davam carta de desquite, de divórcio para suas esposas, né? Você vê hoje muitas vezes pessoas tramando o seu próprio divórcio, né? Repudiando, né? Jogando fora os seus relacionamentos, seus casamentos, né? Não oram mais junto, né? Não fazem mais nada junto. Não temos mais aqueles casamentos duradouros, né? O casamento é um relacionamento, é conversa. Eu falo que os 3 erros do casamento eu quero casar porque eu quero sair de casa, né? Esse é um primeiro erro. Sim. Eu vou casar porque a pessoa ela tem mais dinheiro, vai me dar uma segurança. Eu vou casar porque eu vou ter sexo. São os 3 erros primordiais do casamento, né? Então, muitas vezes as pessoas estão praticando ainda esses 3 erros aí que uma hora ou outra vai dar errado. Sim. Né? Vai dar errado. E entrou, queira ou não queira, o mundanismo muitas vezes tem entrado nas nossas igrejas, né? Muitas vezes tu vê, tem coisas assim que tu releva, né? E tem coisas que não dá para relevar. Sim. Tem coisas que não tem como relevar. Tem coisas que ainda tem que deixar absorver para não criar tanta explosão, né? Mas em relação à volta de Cristo, a gente nunca viveu tão assim, tão próximo da volta de Cristo, as evidências, né? Você vê lá um incêndio que deu misteriosamente lá não foi no Haiti, não, foi no Havaí. Misteriosamente ainda tem investigação sobre isso e tal, né? Queimou toda uma cidade, não sei se você soube, né? Não. Queimou toda uma cidade e tal. A economia está uma loucura, né? Não é só a economia brasileira, a economia global. Sim. Então tudo isso aí indica, né? Você vê, nós não tivemos inverno, Não tivemos chuva. é verdade. Mudança climática. As coisas estão bem estranhas, né? Bem estranhas. As mudanças climáticas. Você olha para dentro da igreja, né? Um amor de muitos se esfriou. Hoje, uma pessoa por pouca coisa, né? Abandona a fé, né? Abandona a fé. São os sinais, né? Rumores de guerras, né? E a própria a moeda que nós falamos também, né? Sim. Isso aí vai virar uma moeda única, né? Exato. Então tudo está indicando a volta de Cristo. Aí, até esses dias, os meninos perguntaram assim, quantos anos? Não tem como responder isso. Porque o próprio Senhor Jesus, né? Ano tempo, ninguém sabe. Nosso dever é nós estarmos preparados a todo tempo. Isso. Porque ele pode voltar hoje para mim, amanhã para o senhor. Ninguém sabe o dia, a hora que ele vai voltar. Todo o tempo nós temos que estar preparados. Né? Temos que estar preparados a todo tempo, a todo momento. Né? E vamos ver, né? Vamos ver essa liberdade que nós temos hoje, como é que vai ficar essa liberdade aí para frente, aí, como nós vamos nos comportar. Será que todos que hoje, né, confessam a fé vão confessar quando houver realmente a perseguição? Porque antigamente, hoje nós vivemos uma globalização. Se der alguma coisa na Bolsa de Valores do outro lado do mundo, já reflete no outro dia aqui. Exatamente. E vice-versa, né? O que acontece, as perseguições que estão acontecendo em outros países, algumas pessoas pensam que vivemos num estado laico. Não vivemos mais. Não. Hoje nós temos que ter todo um cuidado. Sim. Né? E daqui para frente vai ser pior ainda. É isso aí. Tem que ter todo um cuidado aí. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, reversivelmente, pode até parar alguma coisa. Mas voltar atrás... Mas deixar o cristão um pouco mais confortável... Não. E não é tempo de brincadeira. Ou você realmente confesse
e pratica ser um cristão real, genuíno, ou não vai ter mais esse morno que você falou aí, né? Sim. Não vai ter mais. E uma palavra, pastor, para esse povo que está nos assistindo agora, escutando a gente conversar sobre tudo isso, falar sobre todos esses assuntos, uma palavra para esse povo, para que eles possam se firmar, que eles possam se acertar ao longo do caminho que eles estão trilhando. Isso é interessante, você falou caminho, né? Provérbios capítulo 14 e versículo 2 diz assim, 14 e 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Então, muitas vezes o erro da pessoa é o achismo. Eu acho que deve ser assim. Eu acho que deve ser dessa maneira. Sim. Então, muitas vezes estão trilhando um caminho errado, um caminho de morte, né? Um caminho de desilusão, por falta de buscar informação. Você, né, a tua profissão é motorista, né, te manda um determinado lugar numa capital. Se você não tiver informação e for no achismo, você vai se perder. Está perdido certo. Está perdido certo, né? Você se perdeu antes de sair já. Não buscou informação nenhuma. Agora imagine você entrar dentro de uma igreja, né? E Jesus, ele é tremendo. A parábola das 10 virgens. Todas elas sabiam que o noivo, ele não tinha hora determinada de voltar. A cultura judaica dizia que o noivo, ele podia festejar e a hora que ele achasse que ele deveria ir lá tomar, né, a sua noiva, a sua esposa, e desposá-la a ela, ou seria cedo, meia-noite, ou alta hora da madrugada, ele que determinava isso. Só que a função delas era estar preparada. Sim. Ela está com a lamparina acesa, com óleo de reserva. E a Bíblia diz que todas elas cansaram e adormeceram. Mas, porém, tinha aquelas que tinham reserva. Quantas pessoas que ouvem a palavra, que entram nas casas de oração e vivem num achismo. Não, eu acho que Deus não vai levar em conta esse pecado, Deus não vai levar em conta isso, Deus não vai levar em conta aquilo. Ele vai perdendo o temor, né? Tá andando num caminho, né? Tem uma vida dupla, né? Quando eu costumo dizer para os irmãos que têm os seus negócios próprios, né? Se a pessoa diz assim, não, pode confiar que eu sou evangélico, eu digo, não vende. Não vende. Tá feia a fama. Não vende porque ele não tá te oferecendo o seu CPF. Sim. Ele está te oferecendo Jesus. Uhum. Jesus, ele não nega nada para ninguém, não deve nada para ninguém. Uhum. Mas ele não tem coragem de apresentar o seu CPF. Sim. Ele está botando Jesus como seu avalista, né? Seu avalista, porque nem ele tem crédito com ele. Então, o caminho dessas pessoas, acho que não vai dar nada. Sim. Né? Não dá nada. Não dá nada é o caminho para o inferno. Uau. O fim do caminho do não dá nada vai dar na porta do inferno. Ainda é tempo de se converter, ainda é tempo de parar, ainda é tempo de dizer não quero mais, eu vou abandonar o pecado, ainda é tempo de confessar e dizer, olha, eu quero Cristo, daqui para frente, a minha vida para trás foi uma ruína, daqui para frente eu quero o céu, eu quero me converter, eu quero buscar, ainda é tempo. Só que o problema disso, muitas vezes, desse caminho, é a pessoa se convencer de que ela está errada. Meu Deus. Essa é a maior luta do cristão. Porque a pessoa mesmo forma uma defesa dentro dele, né? Um argumento para validar o seu erro. Né? Sabe que todo culpado, ele quer achar um álibi e empurrar a culpa para o outro. Né? Você aperta o indivíduo e diz, não, mas o fulano estava junto, foi ele que isso e aquilo. Ele não assume. Ele não assume seu B.O., como diz aí fora. É do Adão, né? Não, foi a mulher. Foi a mulher, né? Ele não assume a sua responsabilidade. Só que para mim e para ti, qualquer pessoa pode mentir. Eu posso mentir para você, você pode mentir para mim. Exato. Só que para Deus não tem como mentir. Não tem. Não tem.
vai chegar esse tempo, né, que a pessoa ela vai ter que escolher o caminho. Ela vai ter que escolher. E não tem um caminho intermediário para dar uma Não, facilitada? não Tem. existe. Então, Porque- se tu não escolher o caminho de Cristo, automaticamente tu já escolheu o outro caminho. Porque ele mesmo fala, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sem mim, vocês não vão chegar a Deus. Então não, Porque não dá para dar uma facilitadinha pro povo, não? aquelas marcas nas costas dele, aquele escárnio nas costas dele, ele é o véu. Sim. Ele é o véu que foi rasgado. Então, através daquelas marcas que você vai entrar para chegar a Deus. Uau. Ele é o caminho, ele abriu o caminho. Sim. Né? Ele é o véu que se rasgou. Então, não tem como, né? Não, eu vou pegar um atalho, vai ser mais fácil. Não tem como. Não existe como. Não tem outro caminho. O caminho com Cristo é um caminho de renúncia. É você, primeiro, renunciar a você mesmo. É lutar com você mesmo. É você dizer não para esse cara que está toda hora dizendo vamos fazer, ninguém está vendo, não vai dar nada. É para esse cara que você tem que guerrear. Depois com as outras coisas que vêm, né? Essas são as mais fáceis. O diabo ele não tem poder de te parar. Deus ele não quer te parar. Agora, existe um ser dentro de você, e esse aí muitas vezes tem parado muita gente. Meu Deus. E é a luta mais terrível que existe. É a luta mais terrível que existe. Eu tive uma prova uma vez, era muito valente, né? Na época do mundo era muito valente, sempre andava armado e tudo. E eu já tava pastoreando igreja e tal. E aconteceu um negócio lá com o meu vizinho que me desaforou. Aí me desaforou de tal forma, de tal maneira assim. E ele disse, calma, rapaz. E o rapaz queria brigar comigo. Sim. Eu disse, não quero brigar, não vou brigar de jeito nenhum. Eu tenho meus filhos, depois tem um testemunho de Cristo, né? Claro. E na hora chega meu irmão, que não é convertido. Eita, maravilha. Falando assim, depois que tu virou crente, tu virou covarde e medroso. Meu Deus, aí tu desaforou mais ainda. Desaforou. Ele diz, cadê aquele cara ali? Vamos fazer isso e isso. Calma, cara. E o outro querendo brigar, calma, não vou brigar Aí com em ninguém. vez de acalmar um, teve que acalmar os dois. Aí o meu irmão foi embora e o outro cresceu. Desaforou ainda. de tal maneira. Fábio, eu entrei dentro de casa, eu entrei dentro do quarto, eu chaveei a porta, eu coloquei a boca no colchão e um travesseiro em cima. Eu disse, Deus me ajuda. Sim. A fera dentro só dizia assim, vai lá. Sim. Vai Tinha lá alguém lá dentro que tava querendo sair. Vai lá que tu consegue. Vai lá que tu... Que vai dar. Sabe? E aquele pensamento assim, se fosse tempos atrás. Se fosse tempos atrás. Como pode, né? Vir tanto esse pensamento na mente. Sabe? E sabe o estado nervoso de segurar a fera, sabe? A Sim. fera querendo sair, sabe? E tu gritando, dizendo, Senhor, tem misericórdia da minha alma, eu não sou mais assim, eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso. Rapaz do céu, é uma pior luta que tem. Agora imagina uma pessoa que ela vive dependente químico. É química. A gente critica, mas fumador de pedra e tudo mais. Cara, é uma química tremenda, né? Não é só o sentido, né, do velho homem, mas Sim. aquilo que já praticamente predominou a mente dele. Sim. Pode ver uma pessoa que está se libertando da dependência química. Meu Deus, se não tiver oração, se não tiver acompanhamento, Não consegue, não. a pessoa cai. É muito forte. Você vê muitas vezes a pessoa ali se libertando por um cigarro. O cigarro tem 2.000 adjetivos dentro, até veneno de rato, tem várias substâncias ali. A pessoa que fumou 10 anos, 20 anos, está viciada no cigarro. Eu tive um caso há muitos anos atrás ali, um rapaz morreu, estourou o fígado dele com 34 anos. Nossa. Eu fui no leito lá do hospital para aceitar Jesus, ele disse, não posso. Eu já fiz muita coisa errada. Eu disse, rapaz, aceita Jesus. E ele não aceitou. Sério? Vomitou. No leito de morte? Morreu sem aceitar Jesus. Meu Deus. Fui lá, pode orar por mim, mas aceitar, eu acho que é uma covardia. E ele vomitou. Mas o Senhor é misericordioso, dá-lhe um pouco pela atitude do coração dele, reconhecendo que era, dá-lhe um pouco, ainda levou ele para a glória, né? O Senhor sabe de todas as coisas. Né? Deus sabe todas as coisas, né? Então a gente tem muitos casos nessa caminhada pastoral aí, né? Sim. Então é algo assim que às vezes te entristece, né? Você vai conversar com o pastor, ele vai te contar muitas coisas, testemunho.
E geralmente é coisas difíceis que ele passou do que as fáceis. Né? Não, as fáceis não conta. As fáceis são fáceis. É fácil nem dar graça de contar. Mas, pastor, o nosso tempo já está se esgotando. Eu pedi para o senhor... fala aí o que achar sentir no seu coração, uma oração, uma outra determinada palavra. Fica à vontade, quero que o senhor abençoe cada um dos nossos ouvintes que estão nos assistindo e nos escutando nesse momento. Uma das minhas maiores indagações feita quando o senhor me chamou. O senhor me chamou lá na rua Porto Alegre, aqui na cidade de Farroupilha. Na rua Porto Alegre, não sei te lembrar o número. Mas numa noite fria, em culto, eu entrei armado dentro da igreja. Entrei com um revólver debaixo, né? Ali no industrial. Uma corrida de táxi que eu fiz para lá. E eu entrei. Tinha um pregador ministrando a palavra, e todo aquele que tem um pouquinho de conhecimento e está parado na fé, porque desviado só existe um, que é Satanás. E eu parado na fé, fiquei lá no último banco. E ele começou a entregar profecias, revelações e tal. E quando ele abriu, ele ia pregar em Atos capítulo 2. Eu me lembro muito bem disso. Evangelista Cláudio da Assembleia de Deus, lá de Nonoai. E ele começou a chorar. Ele disse, eu preciso fazer algo, pastor, o senhor me permite? O pastor disse, pode fazer. Ele fechou a Bíblia. E disse, você aí, grandão. Todo mundo olhou para trás, sim. Até eu, só tinha parede. Eu olhei para trás, né? Ele disse, vem aqui, ele falou. Disse, você é valente, ele falou para mim. Você é valente, ele falou. Quero ver se você é valente, vem aqui na frente. Eu fui lá. Ele disse, quando você entrou um anjo maior que você, ele falou. Os mistérios que Deus tem contigo, ele falou. Mas, cara, eu uma vida virada naquilo. Torta, a minha esposa chorando, buscando a Deus, pedindo misericórdia. Deus trabalha na vida desse homem e tal. Eu fui lá. Cheguei lá na frente lá e ele falou toda a minha vida, Ele disse, é a tua última oportunidade. Meu Deus. Deus está te dando a última oportunidade. Ele falou, ou você aceita, ou Deus vai entrar com juízo sobre a tua vida. Deus, ele quer te usar na terra. Eu falei assim, mas o que Deus viu em mim? Sim. Até hoje eu falo para as pessoas assim, tem milhões de gente melhor que eu, mas Deus olhou e disse assim, eu quero te usar. Exatamente. E às vezes as pessoas, elas conhecem o nosso nome, mas não conhecem nós como pessoa, sim. Aí eu digo, eu sou pastor. Você é o pastor, como se tivesse toda a matemática e todo o evangelho, descobri esse evangelho, E ali Deus trabalhou na minha vida, uma vida, eu não daria nada por mim, de jeito nenhum. Final de semana nós estávamos conversando com algumas pessoas e a minha esposa, e nós testemunhando, nós estamos há 33 anos casados, a gente tem 2 filhos formados, minha filha tem 29, meu filho tem 25, 15 anos que eu tenho de pastor, e a gente está muito bem, a gente se ama muito, respeito muito a minha esposa, amo muito a minha esposa, a mulher de Deus, e a gente só está junto porque Jesus entrou na nossa história. Sim. Nós não entramos na história de Jesus, foi Jesus que entrou na nossa história. Nós não éramos merecedores. Sim. Nenhum ser humano, por mais bom que hoje ele seja, ele nunca foi merecedor, é a graça. Talvez você que esteja aí assistindo esse programa, você esteja falido, o seu casamento está ruim, talvez teu filho esteja no sumindo da droga, ou talvez até mesmo você que está vivendo uma solidão, pensando num suicídio. Deus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Deus, ele fica maravilhado com o ser humano quando ele tem as suas perguntas. Se Deus existe, Deus existe. Deus existe e ele tem o melhor para a tua vida. Algo de novo vai chegar na tua casa. Sim. Hoje eu sou conhecido na cidade de Farroupilha, só pela misericórdia do Senhor Jesus. Se Jesus não estivesse na minha vida, eu não seria nem... Sim. Não teria perspectiva nenhuma, Fábio. Nenhuma. É só porque Cristo entrou na minha vida. E ele foi muito paciencioso comigo. Eu resisti, Jesus.
Quando eu lembro disso aí, muitas vezes eu choro. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim, da minha ignorância, da minha podridão, né? Da minha resistência, né? É tão bom servir ao Senhor. Eu falava pro menino, eu disse, eu tenho o melhor patrão do mundo. Sim. Falei, cara, eu não tenho uma carteira assinada, sou totalmente dependente do Senhor. E o Senhor tem me sustentado. O Senhor tem me abençoado. Ele pode entrar com providência. Sim. E transformar, como transformou a minha vida, como tem transformado a vida de muitas pessoas, Ele pode transformar a tua vida. Eu creio. Vá para uma igreja evangélica, vá para uma igreja que ministre a palavra, que te ensine a palavra, que te discipule, né? Que tenha oração, que tenha jejum, que não faça moeda de troca com o evangelho, mas que te apresente o Cristo vivo, o ressurreto, aquele que mudou a minha história e aquele que vai mudar a tua história, em nome de Jesus. Maravilha. De Deus. Amém. Amém, pastor. Bênção de Deus, pastorzão. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Tempo precioso ter aqui Amém. contigo. Maravilha de Deus mesmo, viu? Amém. Foi um prazer. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Então, você pegou a visão, né? Viva cheio do Espírito Santo da maneira mais simples possível, porque o Senhor te ama e Ele tem algo na tua vida. Então não desista, não se condene você mesmo, nem Cristo te condena. Nem Cristo te condena, Ele está te esperando. Volta para casa, se reconcilia com Ele, se reconcilia com a tua família, se posicione num lugar de relacionamento, num lugar de caminho com o Senhor, caminhando com o Senhor Jesus. Ao longo da tua vida, Ele vai mudando a tua história. Até o próximo programa, que o Eterno te guie, te guarde e te abençoe, e a luz dele resplandeça sobre a tua face. Shalom. Vai.